Bom dia, bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano. Quem está falando é o professor Giovanni, mas antes de nós iniciarmos nosso vídeo com a explicação do conteúdo do PET de Biologia, da primeira semana do PET 1, né? Eu tenho que te pedir, inscreva-se no canal, assine o sininho, deixe seu like no nosso vídeo e vamos lá para a correção, não minto, para a explicação do conteúdo. Lembrando que tem um vídeo só com a correção da atividade do PET 1, da semana 1, tá bom? Farei sempre assim, tem a explicação e a correção da atividade. Então vamos lá. O primeiro tema que está no PET é uma recapitulação um pouco assim mais aprimorada do que você viu lá no fundamental, célula, unidade da vida, beleza? Então vamos lá, mas para a gente poder ver isso, primeiro a gente precisa definir o que é um ser vivo, tá? Então nós temos aqui as características gerais dos seres vivos, tá bom? Então todo ser vivo tem metabolismo. Como assim, professor? Ele é capaz de pegar substâncias, né, orgânicas e transformá-las, fazendo um metabolismo para obter energia, para crescer, para sintetizar, né, ele consegue quebrar, ele consegue fazer substância. Então tem todo isso aqui, ó, tem o anabolismo e o catabolismo, beleza? Anabolismo é o crescimento, a síntese de substâncias como proteínas, essas coisas. E o catabolismo é a quebra, então a degradação, quando ele vai fazer a respiração, por exemplo, e aí vai, beleza? Então aí a composição bioquímica, né, dos seres vivos, com alguns compostos inorgânicos, entre eles água e sais minerais, e os compostos orgânicos, como regra, sempre vão estar lá, beleza? Mas nesse ano nós vamos aprofundar nisso aqui, ó, tá bom? E aí a gente vai ver direitinho, também nisso aqui. Mas vamos lá, também a capacidade de se reproduzir, tanto sexuada quanto assexuadamente, tá bem? Também eles vão possuir um ciclo vital, nascer, crescer, reproduzir e morrer. E também eles têm a capacidade de evolução, tá? Como assim, professor? Eles sofrem mutação, sofrem recombinação, seleção natural. Além disso, nós temos alguns outros processos, não é? Como a irritabilidade. Todo ser vivo ele responde aos impulsos do meio de alguma forma, seja dentro da célula, seja com produção de substâncias, seja com movimento. Ele tem essa característica, tá bom? Mas essas são as características básicas do ser vivo. Além disso, nós vamos dizer que os seres vivos possuem célula. É uma teoria celular, tá bom? Ah, professor, e o vírus? Então, por isso que o vírus é uma discussão que não acaba dentro da biologia até hoje. Se ele é um ser vivo, se ele é apenas um ser, se ele é um aglomerado proteico, não tem definição total para isso aí ainda não, tá bom? Então, nós temos aqui as características que eu falei lá, a presença de células, todo organismo vivo é composto de pelo menos uma célula, tem organização complexa, o ciclo vital que a gente já falou, reprodução, metabolismo, a irritabilidade que eu falei, evolução e a composição bioquímica lá, né? Tranquilo? Então, trouxe dois esquemas diferentes para a gente ter em mente o que é ser vivo. Então, a partir do que é ser vivo, nós vamos conhecer a unidade fundamental dele, que é a célula. Tá bem? Então, primeiro, a célula a gente já conhece, aquele ovo que a gente desenha desde a quinta série, né? Desde o sexto ano, citoplasma, núcleo e membrana plasmática. A gente desenha isso aí desde lá, correto? E aí, a gente já sabe também que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, que a membrana é a estrutura que delimita a célula, protege e controla a entrada e saída de substâncias. A gente já sabe que o núcleo contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. E também sabemos que o citoplasma é o espaço entre a membrana e o núcleo. É preenchido por um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas e onde ocorrem as reações químicas da célula. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Fácil. Isso aí a gente já sabia do ensino fundamental. Agora, as organelas, alguns professores trabalharam, outros não, mas aí vamos citar. Aí sempre vem aquele detalhe, professor, por que nós trabalhamos
organelas, para a gente compreender o metabolismo do ser vivo, o metabolismo dentro da célula. Você precisa saber como é feito e aí você vai saber quais células são capazes de fazer cada uma das funções metabólicas, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular, né? Eles geralmente ficam juntos. Quando a divisão celular vai acontecer, um vai para longe do outro, eles formam os túbulos que vão separar os cromossomos um para cada lado. Lembra lá da divisão celular, que os cromossomos vão para lá, para cá? E esses benditos aqui que fazem esse serviço. Os lisossomos são as bolsas, né, digestivas, vão fazer digestão de algumas substâncias dentro da célula. Os ribossomos, síntese proteica. O complexo golgiense é o correio. Vamos resumir assim, é o correio da célula. Ele pega as coisas que vêm do retículo endoplasmático, empacota, envelopa e manda para a membrana, né? Às vezes para dentro da célula, mas quase sempre é para fora da célula, tá? Aí vai para a membrana, porque ele vem com a vesículazinha igualzinho da membrana, aí chega aqui, encontra, vai conseguir passar e sai da célula. Células que produzem substâncias que são liberadas, como por exemplo células de glândulas, possuem muitos retículos endoplasmáticos e também muitos complexos golgienses, tá? Que são aqueles que vão mandar essas substâncias para fora. A membrana celular a gente já viu ali, o citoplasma a gente já viu, a mitocôndria, responsável pela respiração celular. Retículo endoplasmático granuloso, ele está cheio de não granuloso, perdão, aqui é o não granuloso. Então, ele vai produzir lipídio, tá? Geralmente glândulas que produzem hormônios esteroides são ricas, né? As células são ricas em retículo endoplasmático não rugoso, porque o esteroide é um lipídio, tá bom? Então, aqui o retículo endoplasmático granuloso, cheio de ribossomos. Se o ribossomo faz proteína, então o retículo endoplasmático também faz proteína. Mas geralmente essas proteínas que são feitas aqui são aquelas que vão para o complexo golgiense para ser liberado. Ou vão compor a membrana ou vão embora, tá? Geralmente. E o núcleo a gente já viu. Tranquilo? Tranquilo. E aqui uma enzima que não está ali, que está presente nas células vegetais, que é muito importante, cloroplasto, né? Que tem também igualzinho à mitocôndria, tem um DNA independente, né? Próprio. É como se fosse uma outra célula vivendo da célula, vivendo dentro da célula, e de fato há teorias de que realmente é uma simbiose. Ele faz a fotossíntese, né? Nas células vegetais, tá bom? Uma coisa importante, tem algumas organelas que não foram citadas ali. Não que elas não sejam importantes, mas não são tão conhecidas. Então eu vou deixar para, se você quiser ver o vídeo do PET 1 da semana 1 do segundo ano, lá eu vou estar explicando todas essas organelas uma por uma, inclusive as que não foram citadas aqui, tá bom? Então vamos lá, como vacúolo, os peroxissomas, enfim. Então vamos lá. Para a gente poder ter em mente isso, a gente vai para a classificação de seres vivos pelo número de células. Também isso está lá, e a gente já trabalhou isso no fundamental, né? São unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, uma única célula. A gente tem alguns grupos de unicelulares, né? As bactérias, alguns fungos como as leveduras, os protozoos ou protozoários, né? Ameba, paramécio, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, né? E outros, né? O da malária, alguns outros. E já temos aqui algas unicelulares, que já são autotróficos, mas também são unicelulares, tá bom? E aí nós temos os pluricelulares, nós encontramos as algas pluricelulares, plantas, animais como um todo, e os fungos, cogumelos. Aqui a figura está em espanhol,
mas está ótimo. É bom que você já está descobrindo como é que escreve cogumelo, né? Hongos. Então, hongos é fungos. Cogumelos seria setas, né? Setas. Então, tá aqui a definição. Unicelular único, pluricelular vários, tá bom? Então, organização celular, a partir dos pluricelulares, a gente vai começar a pensar. Claro, aqui eu coloquei desde o átomo até o planeta, né? Mas vamos lá. O átomo, molécula, as moléculas formam as organelas ou orgânulos. Esses estão lá na célula e a célula tem toda a sua estrutura, membrana, núcleo, citoplasma, além das organelas. As células com a mesma função dentro de um organismo, nós vamos chamar de tecido, não é? Inclusive no exercício lá a gente falava sobre isso. Os tecidos diferentes juntos vão formar órgãos. Os órgãos agrupados por funções formam sistemas. Os sistemas, todos agrupados, formam o organismo. No caso, vamos seguir um pouquinho mais para frente, revendo a matéria também. O conjunto de organismos da mesma espécie, população. O conjunto de todas as espécies que vivem numa mesma região, comunidade. A conjunção da comunidade com o ambiente físico nós chamamos de ecossistema. E o ecossistemão nosso é o planeta Terra, né? Então, pronto, simples assim, fácil, né? O tema agora, para a gente poder ter em mente, é a classificação das células pela organização do núcleo. Então, nós temos dois tipos de células de acordo com o núcleo. Peguei essa figurinha lá do Brasil Escola. Então, nós vemos lá os procariontes. Né? A gente costuma brincar assim quando a gente vai classificar essas células aqui. Pró significa antes ou está caminhando para. Por isso que a gente fala que é pró. Quando a pessoa é pró alguma coisa, quer dizer que ela está a favor de. Então, o procarionte, ele está a favor de. Então, ele está caminhando para ter a carioteca, mas ele é antes da carioteca. Então, significa que antes, especificamente, né? O procarionte. Então, quer dizer, ele não tem carioteca. Ele não tem um núcleo propriamente dito, tá bom? Por quê? Porque o núcleo não está agrupadinho ali, ele está espalhado no citoplasma. Então, como eu disse, o núcleo definido não tem, por quê? Porque não tem a carioteca, que é a membrana nuclear, né? E aqui está o desenho, olha lá, o material genético dele fica todo esparramado, tá? Então, tem a presença de pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma. Chamamos de plasmídio isso aí, tá? Lembrando que os procariontes são as bactérias, né? Monera e as árqueas, né? As árqueas também. Então, ausência de organelas membranosas. Somente organelas membranosas faltam. Por quê? Porque tem ribossomos, tá bom? Tem ribossomos. São mais simples e tudo, mas não deixa de ser uma organela, tá bom? Tem ausência de citoesqueleto, quer dizer, não tem um citoesqueleto aqui dentro, organizando e estruturando o citoplasma. E tem parede celular, tá? Não esqueça disso. Tem uma parede celular, essa amarelinha aqui, ó, é uma parede celular, de quitina, no caso. Tá bom? Igual dos fungos. Aí nos eucariontes, nós temos presença de núcleo verdadeiro com material genético envolvido por membrana nuclear. Quer dizer, temos a membrana nuclear, a carioteca. Então, a dica que nós damos, quando nós usamos eu em tudo, em biologia ou em qualquer outra coisa, significa verdadeiro, porque eu sou de verdade. Eu existo. Eu penso, logo existo, né? Descartes vai dizer isso lá, né? Então, eu. Então, carioteca. Então, ele tem carioteca. Carionte, ele tem núcleo. Então, núcleo verdadeiro, não é? Então, ele tem todas as membranas membranosas, organelas membranosas, e a presença dos ribossomos maiores e mais complexos, tá? Tem citoesqueleto, beleza? Aí nós temos a célula animal e a vegetal, tá? E a fúngica talvez a gente pode colocar também, porque ela tem variação também, tá bom? A fúngica porque ela tem parede celular, apesar de ser
heterotrófica, quer dizer, não tem cloroplasto. E os vacúolos serem iguais da célula animal, mas ele tem parede celular. Então, a fúngica está entre o animal e o vegetal, vamos dizer assim, né? A célula, tá bom? Não tem nada a ver a característica do grupo, beleza? Então, nós temos aí a célula procariota e a eucariota. Tá errada essa figura, não tá, não? Tá, professor. Então, vamos consertar. Por isso que a gente tem que filtrar o que a gente acha na internet, tá bom? Olha, uma figura boa, mas com a legenda errada. A legenda errada. E quem fez, ou fez de propósito para atrapalhar a vida dos outros, ou de pegadinha, ou talvez lá na aula dele ele percebeu, ou talvez ele nem percebeu. Só fez. Então, a membrana plasmática, nós temos o envoltório nuclear, que somente a eucariota tem, o material genético ambos têm, o citoplasma ambos têm. E aí tem uma coisa que não está marcada, que é a parede celular, que a procariota tem obrigatório. Todas têm. Beleza? Beleza, professor? E aqui as organelas membranosas, né? Que são as mitocôndrias, os retículos endoplasmáticos e o complexo Golgiense e os lisossomos, tá bom? E peroxissomo também. Então, só o ribossomo que é igual, que é incomum para ambos. Tranquilo? Tranquilo. Então, classificação das células pela presença e ausência de estruturas. Eu acabei de falar que a gente tem a célula animal e a vegetal. Não vou colocar a fúngica aqui porque não é uma nomenclatura utilizada, tá bom? Então, nós temos na animal, nós temos o núcleo normal, igual na vegetal, o nucleolo também tem, retículo também tem, ambos, o lisossomo, o citoesqueleto, mitocôndria. Professor, a célula vegetal tem mitocôndria? Ela faz respiração celular? Fazem, claro que faz. Ela faz fotossíntese e também respiração celular, né? Ambos têm citoplasma, ambos têm ribossomos, ambos têm complexo de Golgi, ambos têm membrana plasmática. Agora vem as diferenças. Essa aqui tem um centríolos e o vacúolo são vários. Olha aqui, os laranjinhas são os vacúolos. Já na vegetal tem um único vacúolo grandão, tem o cloroplasto e tem a parede celular, tá? Tudo aqui está escrito em espanhol. Aqui, ó, se vocês observarem, parece, né? Mas não é. Parece que quem fez estava meio doidinho mesmo, porque não se escreve assim as coisas em espanhol. Então, enfim, o que vale é isso aí, a figura para nós, eu estou explicando. Então, o cloroplasto, a parede celular e o vacúolo único. Aqui tem centríolo e tem vários vacúolos diferentes. Tranquilo? Então, nós ficamos por aqui. No mais, curta o vídeo. Vai lá, veja a correção da atividade. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.